Felipe Luiz pediu para deixar o Flamengo no fim dessa temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta do Flamengo e fala também sobre o Wesley. Que papo é esse de que o atacante, que custou 20 milhões de dólares ao Al Nassr, cogita voltar ao Corinthians? Para completar, Casemiro de saída do Manchester United, empresário defendendo o Lucas Moura de críticas no São Paulo, o Palmeiras enfrentando o Fluminense com importantes desfalques. Falo também sobre Cruzeiro, Atlético, Ryan e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, preciso convidar vocês a fazerem parte do meu grupo do Telegram, por lá várias dicas absolutamente gratuitas para você fazer sua fezinha, e com a chegada do final de semana aumentam as chances de você fazer uma grana extra. Para participar é simples, link no comentário fixo na descrição do vídeo, clique em qualquer um deles, você vai ser direcionado para o meu Telegram. A partir daí, basta me seguir e automaticamente você já começa a receber sugestões, beleza? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que a Portuguesa anunciou nesta sexta-feira a contratação de Eric Botteguin, zagueiro brasileiro de 38 anos de idade que chegou a ser campeão e capitão lá na Holanda de um time que tinha Arne Slot como treinador. Ele assina contrato com a Luz até dezembro de 2026. Já a TV Record vai transmitir a Copa São Paulo de Juniores, torneio super habitual e tradicional, que acontece no começo do mês de 2026, no início de janeiro, e que reúne os melhores times sub-20 do Brasil. Geralmente a Copa São Paulo era transmitida pela Globo, mas agora será transmitida pela Record. Bora falar também que o Flamengo tem novo gerente de mercado para a base. O Flamengo contratou Leonan, que já havia trabalhado algum tempo atrás até no Sub-14 do Rubro Negro. A saideira do giro de notícias, Carlinhos, que pertence ao Flamengo e estava emprestado ao Vitória, interessa ao Atlas do México, pode estar pintando uma negociação em definitivo. Preciso falar agora sobre o goleiro do Cruzeiro de olho, ou melhor, na mira de um time da Alemanha. Eu me refiro ao Otávio, 19 anos de idade, jogador que foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo Sub-20. O Otávio interessa ao Eintracht Frankfurt e deve receber nos próximos dias uma proposta oficial. O Frankfurt já procurou os representantes do atleta para demonstrar a intenção de comprá-lo. Hoje, o Otávio é só a terceira opção no gol. Cássio titular, Léo Aragão reserva e somente a partir daí aparece o Otávio. Para 2026, coisa deve piorar, até porque o Matheus Cunha, goleiro que pertence ao Flamengo e vive as últimas semanas do seu contrato, já assinou um pré-contrato e vai ser reforço da Raposa a partir de 1º de janeiro. Diante desse cenário, a tendência é que o Cruzeiro aceite vender o Otávio, de só 19 anos de idade, e uma baita promessa pela falta de oportunidades com a camisa da Raposa. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro. Informação que vem de BH dá conta de que Jorge Sampaoli indicou 3 atletas do Flamengo para o Galo de olho em 2026. 2 deles são conhecidos, já até tratamos por aqui, Bruno Henrique, atacante, e Alan, volante. Os dois, o Bruno Henrique é torcedor declarado do Atlético Mineiro, embora nunca tenha jogado no Galo. O Alan viveu um dos melhores momentos da sua carreira justamente no Atlético, antes da transferência para o Flamengo, onde nunca mais conseguiu jogar em alto nível. Também, de acordo com a imprensa mineira, o terceiro nome que estaria na mira de Sampaoli para 2026, Everton Cebolinha, atacante que vive os últimos meses do seu contrato no Flamengo, e a tendência é que seja negociado em janeiro de 2026, a maior possibilidade de transferência para o Grêmio, clube com o qual ele tem excelente relação. Importante contar que o Atlético vai em busca de reforços para a próxima temporada, mas depende da capacidade de investimento do clube. Sampaoli foi contratado quando o Atlético vivia seu último dia da janela de transferências, ou seja, o treinador argentino não pôde contar com nenhum reforço. Para a próxima temporada, é bem natural que ele indique que queira uma reformulação bem grande no time. Hora de falar sobre a nova multa no contrato de Ryan. O atacante tem uma renovação de contrato encaminhada com o Vasco. Novo vínculo, como eu contei pela manhã, vai valer até 2028. O atual termina em dezembro de 26 e com essa extensão o Vasco se sente muito mais garantido em relação ao assédio internacional. Importante registrar que a próxima multa rescisória vai ser de 496 milhões de reais, que equivalem a 80 milhões de euros. Nicola, então quer dizer que o Vasco só vende o Ryan por 80 milhões de euros? Não.
Multa rescisória é uma segurança que o clube tem em eventuais interessados, mas a pedida segue sendo a mesma entre 30 e 35 milhões de euros. Já havia contado para vocês na semana passada sobre o interesse manifestado pelo Barcelona. A última especulação envolvendo o Ryan e vinda da Europa dá conta de que o Bayern de Munique também monitora os passos do jogador, de só 19 anos de idade, e uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Antes de mudar de assunto, só contar que o Bayern, além de olhar o Ryan, também cogita, estuda, analisa Souza, lateral esquerdo que pertence ao Santos e é representado por Giuliano Bertolucci. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que faz jogo muito decisivo contra o Fluminense nesse sábado no Allianz Parque, Campeonato Brasileiro. É a despedida do Palmeiras dentro de seu estádio. Os outros 3 jogos do Brasileirão todos na condição de visitante. E o Palmeiras enfrenta um Fluminense com problemas. O tricolor não terá Thiago Silva e Lúcio Acosta. Thiago Silva é o grande líder da equipe, capitão e peça super importante na defesa. Já o Lúcio Acosta virou o principal jogador do Fluminense nas últimas semanas. Meio atacante argentino de extrema qualidade, bom drible e finalização, como mostrou na vitória contra o Flamengo. Foi dele o primeiro gol, um golaço de fora da área, sem chance para o goleiro Rossi. O Thiago e o Lúcio serão poupados por conta do desgaste físico. A preocupação é de que eles acabem se contundindo, além de brigar por vaga em Libertadores da América via Brasileiro. O Fluminense também tem as semifinais da Copa do Brasil para serem disputadas a partir de 10 de dezembro. Só para completar, se o Palmeiras perder para o Fluminense e o Flamengo vencer o Red Bull Bragantino, a diferença que caiu para 2 pontos iria para 5, tornando a situação do Flamengo, ou melhor, do Palmeiras, a 3 jogos do fim do Campeonato Brasileiro extremamente complicada. Bora falar agora sobre o empresário de Lucas Moura, que resolveu se manifestar em meio a muitas críticas do torcedor do São Paulo para com o atacante. Lucas Moura, que na atual temporada ficou à disposição do São Paulo em apenas 31 dos 62 jogos do São Paulo. Ele acaba de passar por mais uma infiltração no joelho e a tendência é que só retorne em 2026. E por conta de todas as críticas de torcedores do São Paulo, Júnior Pedroso resolveu se manifestar e afirmou o seguinte, abre aspas, esse momento é resultado de uma lesão desafiadora, algo que pode ocorrer com qualquer atleta de elite. Não reflete um padrão, não define sua personalidade e não corresponde à sua carreira. Ele continua em tratamento intensivo para estar 100% o mais rápido possível. Júnior Pedroso também contou que quando o Lucas Moura volta ao São Paulo, ele tinha outras possibilidades. Dá uma olhada na frase, abre aspas. Quando voltou inicialmente por 5 meses, o Lucas poderia ter escolhido outros caminhos após sair do Tottenham, mas decidiu ficar por mais 3 anos, abrindo mão de oportunidades esportivas e financeiras significativas por amor ao clube. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do São Paulo. As palavras do Júnior Pedroso convencem? Você entende que o Lucas joga por amor ou não faz um bom negócio quando o tricolor o contrata? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Casemiro, que não deve mesmo renovar seu contrato com o Manchester United. O vínculo do volante com o time inglês se encerra em junho do ano que vem. E apesar de ter demonstrado uma bela melhoria desde a temporada passada, tornando-se titular absoluto, Casemiro deve sair por conta das suas cifras. Hoje, o volante da seleção brasileira ganha no United um dos 3 maiores salários da Premier League. Vencimentos de 147 milhões de reais por ano, que equivalem a mais ou menos 12 milhões e 300 mil reais por mês. Somente 2 jogadores de toda a Premier League têm vencimentos maiores do que o brasileiro. Casemiro, que disputou 10 partidas com 3 gols e 1 assistência, não devem faltar interessados. A Arábia Saudita tenta contratar o Casemiro já há bastante tempo. Clubes brasileiros também já demonstraram interesse. Resta saber que passo o Casemiro vai querer dar depois de disputar a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador é titular absoluto da seleção brasileira de Carlo Ancelotti. Bora falar agora sobre o Corinthians para repercutir uma informação maluca. A de que o Wesley, jogador formado na base do Corinthians e vendido para o Al Nassr, poderia voltar para o Parque São Jorge em 2026. Por que eu estou tratando o boato como maluco? O Corinthians vendeu o Wesley para o Al Nassr por 20 milhões de dólares. O time saudita hoje aceita negociá-lo, mas pede compensação financeira próxima a esses 20 milhões de dólares, até porque não é dono de 100% dos direitos econômicos. O Corinthians manteve uma fatia, que fica entre 15% e 20% do valor de uma venda futura. O
Corinthians hoje tem um transfer ban, ou melhor, 2 transfer bans para resolver, cerca de 85 milhões de reais que ele precisa pagar antes de pensar em contratar atletas. E essa questão ainda deve piorar nas próximas semanas. Existe o risco de outras 4 condenações caírem, o que aumentaria a dívida do Corinthians para 125 milhões de reais. Pois bem, além de pagar todas essas pendências, Corinthians ainda precisaria de dinheiro para comprar o Wesley do Al Nassr. Situação completamente descartada. A tendência é que o Wesley deixe o Al Nassr e encontre outra alternativa, ou na Arábia Saudita ou na Europa. O jornal A Bola já revelou que o Sporting de Portugal é um dos interessados no ex-atacante do Timão, que com a camisa do Al Nassr vive altos e baixos, nunca conseguiu ser titular absoluto. Bora falar agora sobre o Flamengo, que resolveu se pronunciar. Tudo porque o jornal Dia afirmou que Filipe Luís havia pensado, cogitado e procurado a diretoria do Flamengo para demonstrar interesse em deixar o clube em dezembro, quando termina seu contrato. Cheguei a contar para vocês de toda a dificuldade do Flamengo na renovação do vínculo do treinador, mas o Dia foi além, afirmando que o Filipe Luís não quer continuar, muito incomodado, irritado com toda a pressão de torcedores do Fla. O que o Flamengo fez? Emitiu uma nota oficial nas últimas horas afirmando o seguinte, abre aspas, o Flamengo repudia a publicação de informações inverídicas acerca do futuro de Filipe Luís, que tenta criar instabilidade em um momento decisivo da temporada. Não houve, em qualquer instante, comunicação ou movimento que sustente o conteúdo divulgado pelo jornal O Dia. Importante contar também que o Filipe Luís deve acabar renovando o seu contrato. Apesar de todas as dificuldades entre Flamengo e Filipe Luís, ele sabe que não vai ter propostas em janeiro, propostas de clubes importantes do futebol europeu. Então a tendência é que ele permaneça no Fla, embora o Filipe Luís tenha adotado a estratégia de deixar para acertar essa prorrogação do contrato ao fim da temporada. Só para completar em relação ao rubro-negro, registrar que o Brentford, da Inglaterra, está interessado no zagueiro Iago, brasileiro, jogador do Flamengo e da seleção sub-20. Iago, que tem jogado bem pouco, contrato no Fla até dezembro de 2026, ele é carta fora do baralho por opção do técnico Filipe Luís. E você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.